Escute o tambor. Ok. Tô interessado. Escute o tambor. Escute o tambor. Quando o céu fica escuro e a vida diz não. Já combina. Parece sem solução. Escute o tambor no seu coração. Ok, vamos ver o que ele tem para mandar. Que essa teoria é meio bizarra para uma pessoa que não conhece nada disso. Então, bora descobrir. Nika, Sim. o lendário quebrador de correntes. Aquele que os escravos acreditavam que traria a liberdade. O louco tá com agenda, deixa-me tirar aqui. Dizem que seu corpo parece borracha Sim. e sua luta ridícula faz os outros sorrirem. O Deus do Do Sol, sol. também conhecido como o Guerreiro da Libertação. Mas o que isso tem a ver Oh, roupa foda, tá? O Guto lançou umas roupas absurdas do nada. com capoeira? Ou melhor, existe algo nessa história que não seja capoeira? Ok, vai com calma, Guto. Eu sei que isso pode parecer absurdo até mesmo Sim. em primeiro momento, mas quanto mais eu te contar, mais vai fazer sentido. Só que pra isso, a gente tem que fazer um mergulho. Um mergulho na história. No maior conto de liberdade de toda a humanidade. Na nossa história. Ok. No tempo do cativeiro, Vixe, vai ter... vai pegar um copyrightzinho legal? Não? quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor. Trabalha, nego, nego trabalha. Capoeira. É uma dança? Uma luta? Arte marcial ou manifestação cultural? Eu diria Todos. que mais do que isso. Capoeira é um símbolo. O símbolo Ok. mais forte de libertação do povo escravizado brasileiro. Nos últimos meses eu tenho pensado bastante sobre isso, e a verdade é que existem inúmeras similaridades entre o conceito do Gear 5 e a história de luta de resistência brasileira e, por sua vez, também a capoeira. Similaridades suficientes para parecer que as gritantes coincidências eram mais do que isso. E no final das contas, se o Oda utilizou de um único registro a entidade de Joy Boy como referência e fez a base de um personagem extremamente importante para a história conceitualmente, faria muito sentido se ele fosse preenchendo a trajetória desse personagem com a maior história de resistência do mundo inteiro. Na verdade, era um capoeirista, era um justiceiro, era um temido. Ele defendia preto, branco, pobre e rico. Tá apanhando, tá fazendo o que de maldade com o cidadão, ele defendia. Ele entrava na briga, Ok. podia ter... Esse vídeo faz ser mais meio calado, que eu não conheço o assunto, vou tentar mais aprender, ok? É isso. 4, 6. Ele se metia pra defender o fraco e o oprimido. Interessante. Bem interessante. Quando eu digo que a capoeira é um símbolo da libertação, não tô exagerando. É impressionante que ela tenha sobrevivido e ganhado forma depois de tantas centenas de anos de massacre cultural. A capoeira não surgiu como um esporte, não tinha livro de regras, tampouco uma escola. Ela foi passada de boca a boca pelas pessoas escravizadas no Brasil. E era uma prática até mesmo proibida por lei pouquíssimo tempo atrás. Sério? Mesmo depois do fim do período oficial da escravidão brasileira. Um pouco depois da Lei Áurea ser assinada, Marechal Deodoro da Fonseca abriu um decreto. Um decreto que proibia a capoeira. Por quê?
os vadios e Ah, se quer lutar karatê, judô, aí tudo certo, mas... Por quê? capoeiras. Fazia nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Menores de idade, mas mais velhos do que 14 anos, poderiam ser retidos em instituições disciplinares até... Se tivesse a bater em alguém, até entendia, mas... Só... É uma dança, tipo... até os 21 anos. Também é uma dança. E os adultos que praticassem a tal capoeiragem por aí poderiam sofrer penas diversas, dependendo do caso. Mas agora, elas não mais envolviam as tradicionais 300 chibatadas, como anteriormente. Pelo menos na teoria. A ordem expressa para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé. A desobediência implicava amargar no chilindró das casas de correção. E esse decreto continuou válido até 1937, praticamente 50 anos. Pô, mas esse documentário aqui, que é meio um documentário, meio teoria, tá... Não sei explicar exatamente este vídeo, mas tá muito legal. O estilo, a direção, tá muito legal. Depois... Mas o que exatamente era temido? Que mal aqueles movimentos ao som dos tambores representava? Por que queriam apagar a capoeira da história? Caralho, boa referência a One Piece. Aos poucos crescia o receio de que no meio daquela euforia contagiante, da agitação convulsiva, porém sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave, germinar embriões de revolta ou esboço camuflado de uma resistência guerreira. O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Ok. Realmente tem a ver com One Piece. Não tem como discordar disso. Historicamente, a capoeira era muito difícil de se entender pelos não escravos, seja pela complexidade dos movimentos, pela dificuldade de conexão cultural ou até mesmo conceitualmente. Afinal de contas, é uma dança ou uma luta? Bom ponto. Vou invadir! Aqui nessas terras é proibido lutar! Quem disse que isso aqui é luta? Capoeira é dança. Essa é uma questão que levantam até hoje, até os dias de hoje você ouve essa indagação. E acredito que qualquer um que pratique capoeira há algum tempo e já tenha uma proximidade com a cultura, saiba a resposta. Mas quem tá de fora, não. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. E com essa dúvida, eu só não entendi não. A capoeira conseguiu se desenvolver na trajetória da história. Era possível treinar o seu corpo sem que ninguém percebesse. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. Ensinar os mais novos a se fortalecer, a lutar, a como revidar quando fosse a hora certa e necessária. Tudo isso em silêncio, enquanto os de fora zombavam da capoeira. Não entendiam muito bem aqueles movimentos e olhavam uma cambada de pessoas escravizadas fazendo e achavam apenas que era macaquice, que era uma coisa idiota, que eram movimentos ridículos. Pô, que vídeo bom. Eu nunca falei isso aqui no canal, no outro canal já falei, mas é muito interessante porque eu sei que eu sou português, então não estou no meu direito de fala, mas a minha família, pelo menos da parte da minha mãe, é angolana, então eu compreendo essa parte da opressão, não diretamente, mas por falas que já me contaram, então é muito interessante ver este tipo de conteúdo. Vocês estão pensando o quê? Que essa dancinha mete medo em alguém, é? Essa fingição de luta? Essa expressão bando de fingidor? E tudo isso ficava ainda mais enigmático para quem via de fora, porque a capoeira era jogada com uma máscara. Os capoeiristas vestiam uma máscara, mas não uma máscara de pano, uma máscara de plástico, uma máscara de ferro, um capacete ou algo assim. Não, os capoeiristas usavam como máscara o sorriso. Caralho.
O sorriso é a marca registrada dos capoeiras e vadios desde sempre. Seja 400 anos atrás para enganar o feitor e fingir que estavam apenas dançando, estavam apenas brincando, praticando as suas coisas que não tem nada a ver com nada, ou para se manter firme, apesar de todo o sofrimento. E isso indignava as pessoas que não entendiam. Como, mesmo naquela situação toda, o capoeira conseguia sorrir? E então, temos a junção de duas respostas para essa questão. Primeiramente, o sorriso servia para si mesmo, para alimentar a si mesmo, para se fortalecer, para ter uma motivação e para conseguir se animar. Mas acima disso tudo, o sorriso era um símbolo que mostrava para os próximos que estavam ao redor. Mostrava que eles conseguiriam sorrir mesmo naquela dificuldade. Mostrava para as próximas gerações que era possível não ser definido apenas pela dor, pelo sofrimento e por tudo que eles passavam. Apesar de tudo, ainda era possível sorrir. E Caralho, que vídeo bom. Ao mesmo tempo, esse sorriso dado alimentava as forças para que eles continuassem dia após dia na esperança, na busca da resistência. A resistência que um dia traria frutos, pode não ser nessa geração agora, pode não ser na próxima, pode demorar talvez umas centenas de anos, mas se você desistir, ela nunca vai chegar. Um pode ser forte, pode ser valente, mas 2 é mais forte, 3 é mais forte ainda. O povo todo junto é muito forte. Muito e não mesmo. deixe que nada separe vocês. Nada. É liberdade, é raiz e fundamento, é louvor e é lamento, corpo e alma em movimento. Não existe capoeira sem alegria. Ela pode ser expressada de outras maneiras em períodos históricos, mas o que alimenta a capoeira é a felicidade, a ginga, o molejo, a tão falada malandragem. Esse hábito de se mover, esse jeito de se mover, esse jeito de levar a vida assustava. Deixava qualquer feitor, qualquer senhor de escravos tremendo, porque eles não conseguiam compreender de onde vinha essa força. Isso fazia com que a capoeira não fosse levada a sério por alguns, mas aqueles que a conheciam e entendiam como isso era uma força que gerava resistência, a temiam e queriam com todas as forças possíveis suprimi-la, apagá-la, fazer com que ela nunca tivesse existido. Pô, a conexão com One Piece é inegável, não tenho o que dizer. Caralho. Nika? 聞いたことない。だろうな。それは歴史から消された名前。だが、人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。 Sério? Ó louco. E dentro das práticas culturais relacionadas à capoeira, é claro que temos a musicalidade. O reco-reco, o pandeiro, o birimbau, o atabaque, que também é popularmente conhecido como tambor. O tambor, ok. O tambor, né? Pô, já ia dizer que não conhecia, mas ok, conheço. Só o... Qual o foi reco-reco. que... Eu conheço o reco-reco, óbvio. O pandeiro, conheço. O birimbau. O birimbau é que eu já não conheço tanto. Já ouvi falar o nome, mas eu conheço o som. Eu sei identificar. Ok, este som é daquele instrumento, mas não lembro o nome. O atabaque. O atabaque é que... Esse aí nunca ouvi falar, não. Também é popularmente conhecido como tambor. Dessa forma já ouvi. O tambor, né, era quem comandava o ritmo. Então, o tambor era o mestre de capoeira. Dentro de uma roda, o ritmo tambor do jogo é ditado muito pela forte. música. Músicas essas que vêm pra contar vários períodos históricos, sejam ladainhas tristes que contavam causos do passado, sejam músicas que contavam acontecimentos do cotidiano e davam dicas para as pessoas lidarem com essas coisas, ou até mesmo músicas que lembravam sempre da esperança e mencionavam um lugar, um reino. E aqui estamos falando de uma palavra que é mencionada em inúmeras e inúmeras músicas de capoeira em qualquer canto do Brasil. Liberdade? Que é Aruanda. Aruanda? Não conheço.
Aruanda, historicamente, teve o conceito muito alterado com o decorrer do tempo, o decorrer das músicas. Afinal de contas, a gente não tem registros históricos em livros, em bibliotecas. Tudo isso sobreviveu por conta Boca a da boca. oralidade. Mas a visão sobre Aruanda, hoje em dia, está relacionada a esse lugar um pouco mais espiritualizado, em que as pessoas possam descansar. Mas acredita-se que tudo isso vem, na verdade, como uma versão um pouco diferente de Luanda. Luanda de Angola? Local que alguns dos escravos que vieram para o Brasil sonhavam em voltar. Um lugar que, segundo as músicas, era muito mais tranquilo. Luanda, que é a terra natal da minha mãe. Tinha paz, as pessoas eram felizes, não tinha escravidão. O sol brilhava o tempo inteiro. Era um lugar bom para se estar. Sou o vento que sopra, eu sou capoeira. A luta de um povo pra se libertar. Aruanda é... E dentro da roda, essas músicas não apenas conectam o capoeirista com a ancestralidade e nem contam apenas essas histórias, mas comandam como as... É Luanda mesmo? Eu tô confuso. Ela se mudou depois... Enfim, não interessa pro vídeo. Coisas vão acontecer. Se o mestre ou o cantador puxa uma música mais lenta, uma música mais calma, você precisa jogar nesse gingado, nesse ritmo. Se de repente ele acelera, puxa uma música mais violenta, uma música mais veloz, uma música mais selvagem, você precisa acompanhar também. Conceitualmente, disse que o ritmo do atabaque define a batida do seu coração. O batuque de lá, oi batuque de cá. Oi batuque de lá, oi batuque de cá. Tem alguém que nasce assim, ouvindo o batuque do coração, vendo o rumpilê, sem medo de bater. Oi batuque de cá. Oi batuque de lá, oi batuque de cá. Engraçado, né? Toda essa mistura de conceitos. Sim. No fim das contas, a gente tá falando ao mesmo tempo de capoeira e de anime. Sim. Aqui, podemos imaginar um jovem brasileiro na praia, fazendo movimentos engraçados de um lado pro outro, vestindo sua tradicional roupa branca de capoeira. Roupa essa intimamente conectada tanto à capoeira quanto às religiões de matrizes africanas, enquanto ostenta um cordão. Sim, realmente Verdade. Com uma cor diferente na cintura. Junto com seus amigos, rindo, gargalhando, aproveitando o momento de felicidade, mas não se esquecendo de tudo o que aconteceu, de tudo o que os trouxe para aquele momento, de tudo o que ele passou e o que as pessoas ao seu redor passaram. Conectado a toda uma história de ancestralidade, conectado aos antigos capoeiras e malandros que vieram antes dele, e de como, ao redor do tempo e da história, todos eles lutaram pela liberdade. Não é apenas pelo uso das roupas brancas, não é apenas pelo seu coração bater no ritmo do tambor, não é apenas por existir em One Piece um reino perdido lendário que as pessoas gostariam de viver, não é apenas pelo Nika ser o deus do sol que libertava os escravos e que as pessoas escravizadas sonhavam com ele o tempo inteiro, não é apenas pela trajetória do personagem do Luffy ser basicamente de libertação de uma ilha após a outra, com um sorriso no rosto, enquanto fazia movimentos que eram considerados ridículos, nem mesmo porque a figura do passado de centenas de anos atrás foi possivelmente traída e esperam o retorno dessa figura até os dias de hoje, e nem mesmo porque Nika carrega uma lança, assim como em todas as ilustrações principais de Zumbi. O que mais se destaca é o conceito da liberdade. Depois de ver essa série de coisas que estão relacionadas à história tanto do Brasil, quanto da capoeira, quanto da resistência dos pretos brasileiros com os movimentos que a gente tem atualmente na história de One Piece, você não consegue deixar de relacionar. E assim, de verdade, por mais que seja apenas uma lista infinita de coincidências, eu acho isso igualmente interessante. Pô, eu acho que não é coincidência. Se for coincidência, acho que o Oda errou. Acho que o Oda dessa vez não foi gênio. Se não for. Se for, o Oda é gênio, não tem jeito. Porque no final das contas, culturas diferentes, pessoas diferentes em pontos diferentes da história teriam chegado na mesma resolução, na mesma resposta de que esse é o melhor jeito de resistir e continuar lutando pela liberdade. Então, no final das contas, querendo ou não,
o Gear 5 é capoeira. Sim. Arrumando batuque não pode parar. Muito foda. Eu não entendi esse quadro final. Se me puder explicar, realmente eu não entendi essa parte aqui do... Pô, quando no final dela basta. Eu não entendi a conexão com o resto do vídeo. Desculpa, essa aí eu deixei escapar mesmo. Mas o conceito do vídeo é muito legal. Curti muito. Se quiser ver mais um vídeo do Guto, tá aqui, apareceu outro vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.